Eu sinto que o Brasil, aliás, o mundo precisa conhecer a minha história. Vou escrever minha biografia e deixar meu legado para as próximas gerações. Essa foi boa! E quais são esses feitos que toda a população mundial precisa saber? Campeonato de pipo de 2014, teve a falência do meu primeiro empreendimento de sacolé. E quantas páginas terá essa magnífica obra? Se contar todas as histórias, 632 páginas. Tá doido? Essa epopeia deve dar aí, no máximo, umas 20 páginas, sendo 15 só pra colorir. Tu acaba de ser excluído do meu livro, entendeu? Então, só sobraram as páginas pra colorir. Já posso até imaginar a capa. Hora do Enem no ar, hoje é dia de história. Aí, galera, lembrando que se você quiser rever algum programa, é só ir lá no site da TV Escola, tvescola.org.br, clique em programas ou vai no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Escola. Valeu, valeu, Landinho. Ó, aproveita e se inscreve. Prontos para aquela revisão? Vou chamar o professor Otavião, ou Otávio Auler. Fala, Lange. E aí, Landão, tudo bom, cara? Tudo bem com você? Firme aí para dar uma revisão de história para os alunos, para mandar bem no Enem, arrebentar aí no final do ano. Professor, quais são os assuntos de história que mais trazem dificuldades para a galera que está lá em Santa Catarina? Então, a história do Brasil são três, né? A parte de Brasil Império, que nós vamos trabalhar hoje, estou puxando um pouquinho o peixe para a gente. A Era Vargas, né? Aquele período que vai de 30 a 45, depois quando Vargas volta em 51 até 54, já eleito, é um período polêmico, cheio de debates. Na história geral, nós temos o quê? Grécia, né, com filosofia, democracia, a parte de cultura e a relação com os dias atuais. Temos também a parte da Revolução Industrial, que é um dos temas, né, quentes do Enem, todos os desdobramentos que tem a Revolução Industrial. E também a Segunda Guerra Mundial, né, que vai de 39 a 45, com todas aquelas características dos desdobramentos pós-guerra, que é Guerra Fria, né, até chegar ao debate das potências nos dias atuais. Nossa primeira questão de hoje é sobre Dom Pedro II. E aí, o que a galera precisa saber sobre o reinado de Dom Pedro? Nós temos ali em 1808 a chegada da família real, com Dom João VI, fugindo do quê? Das invasões napoleônicas na Europa. Eles chegam no Brasil e é uma coisa sui generis, totalmente diferente na história. Ou seja, o Dom João VI, rei de Portugal, está morando na colônia. E a corte portuguesa estabelece aqui, no Rio de Janeiro, de 1808 até 1822, quando ocorre a independência do Brasil. Quem lidera a independência? Dom Pedro I. E o Brasil continua independente agora, só que nas mãos dos portugueses. E aí começa o governo de Dom Pedro I, que vai ser o pai de Dom Pedro II, que é o assunto de hoje. Certo. E daí vai de 1822 até 31. Nesse reinado vai ser estabelecida a primeira Constituição do Brasil, em 1824. E aí, Lande, vem um ponto super importante que ocorre dentro dessa Constituição. O Dom Pedro I força a instituição do poder moderador na Constituição, que vai dar força e vai tornar o governo dele mais autoritário. Isso cria uma série de tribulações dentro do governo de Dom Pedro I. E em 1831, ele abdica do trono, ele deixa o trono, volta para Portugal, onde ele vai falecer, morrer em 1834 de tuberculose, mas deixa aqui quem? O seu filho que nasceu no Brasil. Que idade que ele tinha? 10, 15, 20, 30, 40 anos? Não. Ele tinha 5 anos apenas em 1831. Se chamava Dom Pedro II. E daí o que vai acontecer, meu amigo? Ele não assume. Então, de 1831 até 1840, o Brasil vive no período regencial. Nesse período de 31 até 40 são 4 regentes, tá? Em geral, senadores, militares. E daí nós temos nesse período várias revoltas, né? Com a Sabinada na Bahia, o início da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul em 35. Passa o período regencial, há uma disputa muito forte nesse período histórico entre dois partidos, os liberais e os conservadores,
que é uma tônica, uma característica que vai ser muito forte também no segundo reinado de Dom Pedro II. E quando chega em 1840, que idade que o Dom Pedro II tem? 14 anos. E a Constituição brasileira falava o quê? Que ele poderia somente assumir com 18. Só que daí eles criaram um adito na Constituição que poderia deixar Dom Pedro II assumir com 14 anos. Porque ele deveria assumir só em 1844. Ele ia assumir em 1840. Foi chamado golpe da maioridade. E nesse golpe da maioridade, o que vai acontecer? O pequeno Dom Pedro II, com apenas 14 anos, se torna o quê? Imperador do Brasil. Ou seja, né, um jovem que o Partido Liberal achava que poderia manipular como uma marionete, acaba assumindo o poder. E aí começa toda a história do mais longo governo da história do nosso país, quase 50 anos, que foi de Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, que vai governar até 1889. Então, com o golpe da maioridade, ele entra no poder e só sai em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. Então, realmente, foi um dos mais longevos, né, mais longos governos da história do nosso país, de Dom Pedro II, que é a figura da nossa pergunta hoje do Hora do Enem. Opa, já que você tocou no assunto, bora ver a questão? Bora ver. Tá aí na tela a questão 36 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Eu vou ler o enunciado, depois a gente vai falar muito sobre a imagem dela, que é bem emblemática, tá, gente? Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850. Só para lembrar que nesse período ele tinha em torno de 25 anos, ainda era super jovem. Tomou o poder com 14, né? Certo. Pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. O que tu acha, Lange? Acho que não, né? Não. Será? Não, acho que não. Não era um jovem rebelde, né? Não. Acho que o cara que assume 14 anos como imperador tem uma história interessante. Então, vamos descartar essa. Imperador adulto que governaria segundo as leis. Opa! Essa já é um pouco mais interessante. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de imagem. Vamos lá. Líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. Será que ele está com espada aí? Ele está com escudo? Ele está com... Né? Não está com nenhuma arma e nem demonstrando, né, uma pose de guerra. Bacana. Então essa análise é interessante sobre essa imagem. Soberano religioso que acataria a autoridade papal. Será? Tinha uma relação tão forte com o Papa. A Igreja Católica era oficial no Brasil nesse período. Sim. Mas, né, não era essa característica que demonstra a imagem. E, por último, alternativa E. Monarca absolutista que exerceria o seu autoritarismo. Será que o governo foi tão autoritário, tão forte, né, na repressão em relação a grandes movimentos? Isso é um debate até histórico, mas essa causaria um pouco de dúvida, não causaria? Sim. E aí, qual que será a resposta correta? B. Show de bola. Aí. B. Imperador adulto que governa segundo as leis. Nessa imagem, que é o importante, né, nessa questão, que deve ser muito bem analisada nas provas do Enem de História, que usa muitas imagens, é o quê? É perceber que ele assumiu o poder com 14 anos, ele precisava demonstrar autoridade, ele precisava demonstrar que ele já estava, né, à altura de controlar o seu governo, e ele, Dom Pedro II, também precisava demonstrar confiabilidade, que ele é uma figura confiável para ser um líder nacional, um líder do país. Então, galera que está assistindo, super importante interpretar as imagens, linkar com o enunciado e, às vezes, a imagem pode ter uma crítica. Pois é, professor, porque tem ali, ó, elementos simbólicos destacados. O que é destacado ali? Como eu identifico? Então, aqui demonstra, né, claramente os elementos da força do Império, as roupas, as vestimentas do Império, como ele está prostrado, a estrutura, né, das cores que é colocada aqui, mesmo sendo em preto e branco, a gente percebe que tem o dourado aqui, o preto. Toda a vestimenta do Dom Pedro II está focada no poder que ele emanava, que era o poder de imperador. Então, os principais pontos simbólicos aqui que a gente destaca é a vestimenta, que demonstra, né, a sua posse, o seu poder de imperador,
A demonstração da altivez na sua estrutura corporal, mostrando confiança, mostrando segurança, mostrando que estava seguro também, e ao mesmo tempo, né, esse imperador, a partir desse momento, quer construir essa imagem cada vez mais forte de líder que vai levar o Brasil para um novo momento histórico. Então, só para reforçar o gabarito, professor, opção B, o imperador adulto que governaria segundo as leis. E de que outras formas o Enem pode cobrar esse assunto, professor? Dentro desse período que vai desde o período de Dom João VI, lá em 1808, até 1889, que é todo o período que, né, a família portuguesa ou os nascidos do Brasil ligados a essa família portuguesa estiveram no comando do nosso país, às vezes essa imagem poderia ser usada de forma diferente, como uma crítica, dizendo o seguinte: no período do Brasil Imperial, principalmente no segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, era muito comum os políticos, os líderes, né, se autorretratarem de forma heróica, certo? Mas isso não demonstrava a realidade do país na época. Né? Às vezes lá, que nem um selfie, né? A pessoa tira um selfie, tá bacana, feliz, começa a chorar, né? Então, assim, tinha um pouco disso, muito disso, né, de retratar sempre uma posição heróica, uma posição super bacana, que não retratava, às vezes, o aspecto político do país, o aspecto econômico do país. Então, o Enem, de forma crítica, ele pode colocar uma imagem e não demonstrar diretamente o que a gente falou ali, e sim ao contrário, dizendo que o país não vivia aquele momento que a imagem está demonstrando. Professor, o assunto desse bloco é imperialismo. Vamos lá, o que a galera precisa saber sobre o imperialismo? Então, imperialismo vem muita coisa na nossa cabeça. Imperial, rei, monarquia, né? Mistura um pouquinho. Mas o que é imperialismo? É quando nações poderosas querem exercer influência sobre outras nações, em geral subdesenvolvidas. Influência econômica, influência territorial, influência cultural. E isso foi muito forte no século XIX com o imperialismo, principalmente das nações europeias, entre elas Inglaterra, França, Bélgica, Portugal e também Alemanha e Itália, que são as principais nações imperialistas desse período que a gente está trabalhando agora. Uma dúvida, o imperialismo foi uma necessidade? Então, o Eric Hobsbawm, um historiador, um dos mais íconicos historiadores, né, da humanidade, falecido há alguns anos, ele falava que o imperialismo é filho da Segunda Revolução Industrial. Foi uma necessidade, foi, né, uma influência da Segunda Revolução Industrial que ocorre a partir de 1850. Mas por quê? Vamos pegar no contexto, né? Revolução Industrial precisava do quê? Matéria-prima. Certo. Quais as regiões do mundo que nós tínhamos matéria-prima em abundância? África e Ásia. Um outro detalhe interessante também, mas por que não a América de novo? Porque a América, como o Brasil, já estava em movimentos de independência nacionalistas, aonde os europeus não iam contar a mesma historinha aqui, iam chegar colar, e tomar, né? Exatamente, ia tomar nossas terras. Então estava mudando um pouco esse contexto. Então o alvo agora era tanto a África como a Ásia. E há dois pontos importantes, a influência da Segunda Revolução Industrial e também a abertura do Canal de Suez em 1869, aonde facilita a comunicação entre Europa e África. Além disso, tem outro fator também, a descoberta de diamantes na África. Então, toda essa influência, né, de necessidade de matéria-prima, necessidade de mão de obra barata, necessidade de mercado consumidor para todos aqueles produtos que estavam sendo feitos na Inglaterra e outros países que estavam se industrializando, levaram as nações, as grandes potências para a África e para a Ásia no século XIX. Então, se colocasse ali a sua resposta de maneira bem resumida, é isso, né? A principal influência foi a Segunda Revolução Industrial e também os acontecimentos que ocorreram aí após a abertura do Canal de Suez e também a descoberta de diamantes na África. E quais foram as principais consequências? Então, nós temos a Conferência de Berlim em 1884, aonde houve a partilha da África. Aí, meu amigo, Lange, foi uma coisa muito triste, porque pegaram o mapa da África e realmente partilharam de forma extremamente
extremamente equivocada, ou seja, não houve um estudo, uma análise de grupos, né, étnicos que ficavam numa região e outros, separaram grupos étnicos, separaram, né, povos, fizeram a maior confusão, né, no mapa da África naquele período, isso a partir da Conferência de Berlim em 1874 até 1885. Isso causou uma desorganização total no continente africano, isso é uma causa muito forte, né, da parte do imperialismo, e um outro fator também, seria um segundo fator muito importante, era a visão que o europeu tinha do continente africano e da região asiática também. Que visão era essa? Que eles eram superiores, que eles tinham a civilização e os outros continentes precisavam ser civilizados por eles, inclusive a influência da cultura. Então, esse ponto foi extremamente importante de demonstrar que o europeu queria levar um processo civilizatório, achando que ele era superior e, ao mesmo tempo, conseguiu desconfigurar completamente o continente africano das suas origens, da sua história, das suas características, da sua religiosidade e outros fatores que impactaram até hoje impactam o continente africano. Você falou dessa divisão, é por isso que o mapa da África é toda quadradinha? Tem uma charge muito conhecida, até que é usada em vestibulares, já caiu algumas provas, que são ali os capitalistas, né, europeus com as facas, cortando o mapa, sem critério nenhum, né, linha reta, de lado, onde tinha linha, eles faziam a divisão. Então, assim, isso causou um transtorno muito grande, claro, tudo porque eles queriam mercados consumidores, matéria-prima, queriam, né, mão de obra, queriam, né, empurrar seus excedentes da Revolução Industrial para essas regiões também do mundo. Então, causou uma série de problemas que vai levar a maior de todas as consequências do imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e termina em 1918. Perfeito. Bora para a questão, professor? Vamos para a questão. Tá aí a questão 27 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Questão 27. A conquista pelos ingleses é grande essa aí, né? Essa é grande. De grandes áreas da Índia deu impulso inicial à produção e venda organizada de ópio. A Companhia das Índias Orientais obteve o monopólio da compra do ópio indiano e depois vendeu licenças para mercadores selecionados, conhecidos como mercadores nativos, ou seja, da região. Depois de vender o ópio na China, esses mercadores depositavam a prata que recebiam por ele com agentes da Companhia em Cantão, isso na China, né? Em troca de cartas de crédito. A companhia, por sua vez, usava a prata para comprar chá, porcelana e outros artigos que seriam vendidos na Inglaterra. Então, essa pergunta é sobre imperialismo, é bem específica. Ela é bem específica, então é uma questão possivelmente, né, é considerada de um grau difícil dentro do Enem. E agora vamos um pouquinho para o enunciado e as respostas. Vamos lá. A análise das trocas comerciais citadas permite interpretar as relações de poder que foram estabelecidas. A partir desse pressuposto, o processo sócio-histórico identificado no texto é. Então, viu que o enunciado também já pega, né, pesado na informação. Vamos lá. A. Expansão política e econômica de países do Oriente iniciada nas últimas décadas do século XX. Essa eu já vou excluir por quê? Eu acabei de explicar anteriormente que é a expansão dos países europeus para o Oriente, e não ao contrário. Então essa aí já está totalmente descartada, é importante ali, atenção total na alternativa. A consolidação do cenário político entre guerras na primeira metade do século XX. Peraí. A gente está falando do século XIX, a gente está falando de imperialismo. Século XX aqui é já período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde surge o nazismo, o fascismo, o totalitarismo, né, russo. Então, é outra história. Então, descarto completamente a questão B. E a questão C é o colonialismo europeu que marcou a expansão europeia do século XV. Ou seja, o século XV não, é colonialismo, é outra história, não tem relação nenhuma com o período que a gente está falando. E daí, o D é o imperialismo, cujo ápice foi na segunda metade do século XIX. Então, se eu falei ali que o Canal de Suez é por volta de 1860, que a Conferência de Berlim é 1864, opa, metade do século XIX. Será que é? Acredito que sim, professor. Vamos lá. Que É sim, óbvio, né? Eu sei então, que é a D.
E a última questão, libertações nacionais ocorridas na segunda metade do século XX, de novo. É depois da Segunda Guerra Mundial, onde esses países, essas regiões que foram separadas na partilha, né, da África, na Conferência de Berlim, vão começar a buscar suas independências após a Segunda Guerra Mundial. Então não é também, totalmente fora. A resposta correta é a letra D. Certo? E a única que marca o século XIX. É a única que marca o século XIX. Então, muita gente fala, o Enem não precisa de data, o Enem não, é só interpretação. É interpretação, mas você tem que estar situado historicamente no tempo para conseguir se organizar e colocar o conteúdo certinho nas suas caixinhas. Reforçando, opção D, a resposta. D, imperialismo cujo ápice, o auge ocorreu na segunda metade do século XIX, corretíssima. No final, o enunciado é mais difícil, mas as alternativas são bem tranquilas de responder também. Perfeito. Chega mais, professor. Vamos lá. Agora, o Enem pode trazer uma questão falando das consequências do imperialismo hoje em dia? Então, várias, né? Hoje, vários conflitos, várias divisões que nós temos na África, principalmente, ainda tem uma influência direta, né, do imperialismo do século XIX. Um outro fator também, nós tivemos as independências, né, a partir de 1945, pós Segunda Guerra Mundial, né, com a independência da Índia, que trouxe uma série de modificações naquele contexto sociopolítico e geográfico da região da Índia também. Então, sim, pode ser tanto a questão da independência das colônias a partir da Segunda Guerra Mundial, como também hoje, né, a visão imperialista do que é a China como império, do que é os Estados Unidos como império, que influências eles exercem no mundo que nós vivemos, né? A influência americana no campo cultural, no campo econômico, né? No campo político, de poder político também. A influência hoje, a China que vem crescendo muito, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos demonstra, né, um choque entre duas grandes nações que cada vez mais querem influenciarem as outras nações do mundo todo. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Para começar, a pergunta de $1 milhão. Qual era o nome completo de Dom Pedro II? É uma pergunta fácil, né? Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Muito bom. Fácil. O cara que memoriza isso aí é bom. Esse era o sonho de criança que eu tinha, né? Mas é um nome bonito. Lá em casa, meu nome eu tenho o Otávio Augusto, eu tenho o Marco Antônio e tenho o Júlio César, são irmãos. Minha mãe gostava muito de história. Então, meu pai ficava bravo e falava Marco Antônio, Júlio César, né? Otávio Augusto. Eu tenho filhos também com nome composto, né? Que é Lia Raquel, Levi Benjamin e Ana Esther. E quando eu fico bravo, eu chamo o nome completo. Ana Esther, vem cá, não sei o quê, aquela coisa. Agora eu fico imaginando, né? Como seria chamado o Dom Pedro I ou o Dom Pedro II? Mas você imagina a identidade e botar esse nome na identidade, né? Seria pesado. Eu tenho um nome grande, né? Otávio Augusto Pinheiro Auler Rodrigues, né? Então, é um nome grande, mas antigamente tinha muito essa tradição, uma tradição europeia de ficar linkando nomes. Mas eu acho que a mãe de Dom Pedro, ela achava assim, eu gosto de Leocádio, eu gosto de Pedro, eu gosto de Miguel, eu gosto de vários nomes, eu gosto de Bourbon, eu gosto, né? Vou botar vários sobrenomes e nomes que eu gosto. Imagina, é o sonho de toda mãe, né? Esse foi Otávio Auler no nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu quero aquela dica para quem quer se aprofundar nos assuntos que a gente tocou hoje. Um livro super bacana, que é da Lilia Schwartz, As Barbas do Imperador, sobre Dom Pedro II, é um livro incrível, não só do ponto de vista histórico, mas como curiosidade, como leitura, é uma leitura leve, que é a história de Dom Pedro II. E sobre os impérios, sobre esse período da história, nós temos a Era dos Impérios, de um historiador que eu citei, do Eric Hobsbawm, que analisou muito bem esse período que vai de 1870 até 1914. Então, mas, professor Otavião, que período é esse? É o período que, né, começa fortemente o imperialismo, 1870, e vai até 1914, que é o quê? Início da Primeira
Guerra Mundial. Então, é um livro incrível do Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios, e vale a pena ler. O próprio YouTube aqui da TV Escola também, claro, é isso aí. lá, fazer propaganda. E são dicas super boas de ver esse período da história. Tem um filme muito bacana chamado Barão de Mauá, que é a história dos primeiros empreendedores, né, do Segundo Reinado, do governo de Dom Pedro II aqui no Brasil, que é fantástico. Tem um livro também que é Barão de Mauá, né, um empreendedor no período aí do Império. Perfeito. Professor Otavião, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo. Valeu. Volte sempre, hein? Não, sempre. É isso aí. Vocês é ótimo. Obrigadão. Valeu, Valeu, galera. Até mais. Bom, eu sei que você já está ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Eu te espinguei ela num fiapo. Vamos lá. Gel. Faltou gel. Falou de novo, vai.